Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o tema do cooperativismo. Bom gente, primeiro uma explicação, né? Normalmente a gente começa nosso vídeo ali na sala da biblioteca. Entretanto, estou fazendo uma obra aqui perto de casa, estão fazendo uma brita, alguma coisa assim, e ali está inviável, não é? Mesmo qualquer efeito que a gente for colocar nesse vídeo, tá? Então a gente vai ter que fazer a aula aqui, tudo no nosso velho quadro, voltando àquelas antigas aulas, as primeiras aulas que eu dava aula só no quadro. Então, para mim é um pouco mais trabalhoso, que eu vou ter que passar a aula toda em pé, mas é isso, vida do professor a gente tem que se virar, tá bom? Bom, gente, então, o cooperativismo, ele faz parte de um assunto que a gente iniciou na aula passada, quando a gente falou sobre a economia solidária. Por quê? Porque o cooperativismo, ele faz parte desse grande eixo que a gente fala de economias alternativas à economia capitalista. E o cooperativismo faz parte também, como a gente vai falar na aula de hoje, de um grande eixo da economia socialista que foi colocada pelos socialistas utópicos. Mas o cooperativismo, em primeiro lugar, antes da gente entrar pelos exemplos históricos, é interessante que quando a gente fala de cooperativa e cooperativismo, está muito associado no Brasil a uma lei, né, que é a lei da cooperativa, a gente sempre se atenta pelo aspecto formal, que é muito importante, inclusive. Entretanto, no campo das análises sobre a questão agrária, da sociologia rural, quando a gente está falando de cooperativismo, a gente está falando de uma coisa mais ampla do que uma cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa, ela é a formalização de uma relação do cooperativismo. Aí é que entra o principal foco que a gente quer dar aqui nessa aula, que é a ideia de cooperação. Então, antes de se querer montar uma cooperativa, é importante que se tenha em mente esse ideal, ou seja, as pessoas estão cooperando, as pessoas já cooperam no seu dia a dia. Então esse é o ponto essencial, porque sem a cooperação é muito difícil dessa cooperativa dar certo. Então cooperar tem a ver também, com a gente deixar aquela mentalidade individualista que é típica do capitalismo e a gente também pensar no próximo, trabalhar com o próximo, trabalhar seja com seu vizinho, seja com seu parente, seja com aquela família assentada no mesmo assentamento. Então essa é uma ideia fundamental. E essa ideia de cooperação, ela esteve presente ao longo da história durante vários sistemas de produção que não necessariamente a gente hoje vai chamar de cooperativa. Mas algumas comunidades camponesas tradicionais, por exemplo, elas de uma certa forma sempre cooperaram. Na Europa é muito comum, por exemplo, algumas áreas comuns daquela comunidade camponesa. Então, por exemplo, em Portugal é muito comum uma padaria comunitária em qual os camponeses iam lá colher o trigo, mas não tinha-se como ter uma padaria para cada família. Então já havia ali um forno comunitário em que as pessoas iam e faziam esse pão. Então isso é também uma forma de cooperação, tá? E quando a gente analisa os exemplos históricos, a gente vê que vários sistemas tradicionais, como, por exemplo, o modo de produção campesino que havia na sociedade asteca, chamado Captuli e Altpetlati, esses modos, eles também tinham algumas características da cooperação, propriedade coletiva de terra, trabalho coletivo planejado ou mais ou menos planejado. Isso é uma característica, sim, desse sistema que a gente chama de cooperativismo. E quando a gente pega os próprios exemplos que existem na colonização,
e eu sei que talvez eu esteja sendo bastante polêmico aqui, mas as missões jesuítas, que apareceram na época colonial, algumas delas, principalmente ali em Sete Povos das Missões, elas funcionavam também com alguns princípios dessa cooperação. Havia ali a terra coletiva, havia a divisão do trabalho coletiva, e parte daquele produto que essas missões produziam, elas voltavam para aquela comunidade. Lógico que uma outra parte também era apropriado pela igreja, virava mercadoria de exportação. Como a gente vai ver, a gente não vai encontrar na história nenhum exemplo puro de cooperativismo, ou seja, nenhuma cooperativa que funcionou 100% certo. Entretanto, em todos esses exemplos que a gente está mostrando, você teve ali aquela ideia de cooperação, centralizando as ações de produção e as ações econômicas daquelas comunidades. O cooperativismo, como a gente entende hoje, ele está muito influenciado pelas ideias socialistas, do socialismo utópico, que é uma corrente de pensamento socialista que existiu antes do próprio Marx e do próprio Engels. E dentro desse modelo de socialismo utópico, a gente já falou no vídeo passado sobre o Fourier, sobre o Robert Owen, havia essa ideia de se criar uma indústria que fosse autogerida pelos próprios trabalhadores. E dentro dessa ideia do socialismo utópico, que também vários sindicatos anarquistas montaram também essa questão da cooperativa em comunidades camponesas, nasceram diversas experiências na Europa, na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, dessas cooperativas. Então, hoje em dia, muitas delas ainda existem, algumas ainda funcionam dentro de um modelo tradicional, outras entraram mesmo nesse mundo de disputa no mercado capitalista global. Entretanto, elas partem desse pressuposto que não há exploração do trabalho. A gente vai gerar riqueza, isso é muito importante, porque há muito meme hoje em dia de internet, desses coxinhas aí de Bolsonaro, eles colocam sempre algumas contradições. Pega uma pessoa de esquerda e bota ela, sei lá, tomando um vinho e diz, não é comunista, então comunista é contra a riqueza. Mas na verdade, se a gente for estudar, a gente vai ver que o comunismo ele não é contra a riqueza. O comunismo ele é contra a forma de exploração que gera a riqueza na sociedade capitalista. E a grande pergunta é possível gerar riqueza sem exploração? Então, não tem como responder essa pergunta sem a gente falar de cooperativismo. E é essa noção que vai fundamentar o pensamento do cooperativismo dentro do socialismo utópico, e também o pensamento do cooperativismo que vai ser alargado em diversas experiências de cooperativas ao longo do globo. E dentro das experiências socialistas, principalmente as experiências de reforma agrária, você teve também alguns modelos de cooperativas agrícolas que foram também bastante emblemáticos. O modelo da Zadruga na Iugoslávia foi talvez o modelo mais bem sucedido de uma cooperativa dentro de uma experiência socialista. Então você tinha uma autonomia daquela cooperativa, você tinha divisão de trabalho, você tinha a terra coletiva. As kolkhozes na União Soviética também foram experiências de cooperativismo, de trabalho comunitário, de terra coletiva, e essas experiências elas foram muito importantes também para a economia desses países, tanto a economia soviética, ali no período em que a economia soviética ela se reergue perante o caos que houve durante a Primeira Guerra Mundial, antes da Revolução Russa e depois com a Guerra Civil que se deu depois da Revolução Russa. Então foi muito importante esse processo de reforma agrária e formação dessas cooperativas. E também a própria recuperação da economia da Iugoslávia depois da Segunda Guerra Mundial, onde aqueles territórios, a própria Iugoslávia ela foi fundada e se unificou
e se estruturou uma economia inicialmente muito por base nesse modelo de reforma agrária com cooperação agrícola. Então, sobre esses modelos, a gente tem um vídeo também no canal que a gente vai falar sobre a história da reforma agrária e a gente vai fazer um balanço dessas diferentes experiências de reforma agrária no mundo e a gente vai deixar aqui na descrição o link para vocês também assistirem quem não viu. E aí, gente, se gostarem, esquece, tá, de curtir o vídeo e também, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Mas além dessas experiências socialistas, você teve também outras formas de experiência ao longo do mundo, onde a gente colocou modelos no capitalismo, ou seja, modelos econômicos de cooperativas que nascem numa sociedade capitalista ou numa sociedade que ainda está num processo de transição ao próprio capitalismo, mas que elas convivem com o capitalismo apesar de se diferenciarem do capitalismo em relação à forma de produção. Como a gente já viu, elas não baseiam-se então a produção a partir da exploração do trabalhador, mas sim do trabalho cooperado. Tá? E você tem algumas experiências que são emblemáticas. Os herridos, que vêm da tradição camponesa mexicana, muito antiga e que até hoje é um modelo de terra coletiva bastante importante para a economia de algumas localidades no México. Outro modelo são as kibbutz, que existem no Estado de Israel, com toda a problemática que existe em torno, né, desse avanço, né, de hoje dos assentamentos agrícolas em Israel em relação às terras palestinas. Então isso é uma coisa também que a gente não pode florear, mas enquanto modelo de produção, as kibbutz israelenses são sim um modelo de cooperação. E apesar, né, de toda a problemática que existe em relação a essas ocupações hoje, o fato é que esse é um modelo de produção que, entre eles, ele é um modelo que se baseia efetivamente no trabalho cooperado e na terra coletiva. E também, quando a gente está falando de cooperativismo, a gente não está falando só de terra coletiva. Você tem também outras formas de cooperar que não necessariamente indicam a terra coletiva, porque você pode produzir cada família na sua terra, mas cooperar, por exemplo, no beneficiamento da produção, ou cooperar, por exemplo, na comercialização. Então, no lugar de cada família montar a sua agroindústria, você tem ali um acordo entre essas famílias, mesmo em produção individual, para montar uma agroindústria que sirva a todo o assentamento ou a toda a comunidade rural. A mesma coisa em relação à produção. Então vamos supor, você tem aí um assentamento que produz com alface agroecológico, cenoura agroecológica. Mas eles vivem na mão de atravessadores. Então, uma forma de eles saírem desse processo de estrangulação econômica é eles se juntarem, cooperando para que eles consigam vender aquele produto a um fornecedor na capital ou mesmo fazerem uma feira agroecológica, se for o caso. Então, isso também é cooperativismo, tá? Então, não se prendam muito à ideia da formalização da cooperativa, que é muito importante em alguns casos, principalmente quando o negócio está dando certo, essa cooperação enquanto o negócio está dando certo, é muito importante essa formalização, mas a gente não pode partir da formalização. A gente primeiro tem que identificar essa cooperação, que é a cooperação real que existe naquela comunidade, e se não existe, a gente tem que incentivar enquanto política pública. E o último exemplo que a gente vai falar aqui é um exemplo que eu gosto bastante, que é talvez o maior caso de sucesso de uma cooperativa do mundo, que é a experiência do País Basco, a experiência da Mondragón. Então, o País Basco é a parte da Espanha, né? Ele faz parte desse reino da Espanha. E durante a ditadura de Franco, foi um local muito atacado militarmente. O povo basco foi muito perseguido. Não é à toa que, posteriormente ao fim do fascismo, você teve um movimento político de independência do País Basco. Mas é impressionante a gente observar como esse País Basco ele se organizou através de uma grande rede de cooperativas chamada a Mondragón. E na década de 80, essa rede ela teve uma decisão de disputar
com as multinacionais, o mercado europeu que estava se abrindo naquela altura. E para quem conhece a Espanha, a Mondragón ela se tornou um verdadeiro império. A Mondragón tem posto de gasolina, a Mondragón concorre com o Carrefour, com o Walmart, dentro do mercado espanhol. A Mondragón tem também uma grande rede de logística e distribuição, além da cooperação agrícola, que sempre foi o seu forte. É lógico, gente, que em todas essas experiências você vai ver, não, mas havia ali naquela experiência muito controle estatal. Ou, não, naquela experiência você tinha os trabalhadores que cooperavam, mas de vez em quando eles tinham que contratar trabalhadores por fora. É lógico, como eu já disse para vocês, não há nenhuma experiência purista de cooperativismo na história. Entretanto, a história da emancipação humana, ela é construída através desses processos e que eu considero serem muito importantes para que a gente possa se espelhar para desenvolver formas de produção mais solidárias na nossa sociedade e para produzir alternativas concretas ao capitalismo hoje. E quando a gente está falando de alternativas concretas, a gente está sim falando de socialismo, mas um socialismo bastante palpável na vida das pessoas. Vamos pegar, para finalizar agora, um exemplo, por exemplo, de uma comunidade camponesa hoje que não coopera. Então, aquela comunidade camponesa ela tem muito mais dificuldade para produzir, porque muitas vezes, se ela precisa de um beneficiamento, como é que vai fazer? Não é? Cada família vai comprar um trator, por exemplo, se é uma produção que precisa de trator, ou cada família vai montar a sua própria queijaria artesanal, se for o caso de produtores de leite. Então isso é um sistema que é caro e não tem lógica, porque mesmo que esses produtores consigam montar cada um a sua queijaria artesanal, essas queijarias elas com certeza ficarão funcionando abaixo da expectativa. Então o mais racional é efetivamente a organização da cooperação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o cooperativismo muitas vezes é a única alternativa para que essas comunidades camponesas sobrevivam ao sistema capitalista global, ao que a gente chamou dessa concorrência desleal com o agronegócio. Então, isso também é muito importante para finalizar, porque quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um país que os camponeses eles podiam até ser mais organizados, mas eles já são bastante organizados. Eles se organizam em cooperativas, associações, movimentos camponeses, sindicatos rurais. Então você tem uma série de experiências, incontáveis na verdade, experiências de organização camponesa, e você tem muito pouca experiência de organização dos consumidores. Então, é muito importante que você, consumidor, que está vendo esse vídeo, se organize também. É muito importante essa organização dos consumidores. Não pense que a cooperação ela só existe no mundo rural, no mundo produtivo. Ela também pode existir nos consumidores. Eu creio que cada vez mais os consumidores têm um papel fundamental na construção de um outro modelo de sociedade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.